e estamos começando mais um Café Metagame, o seu podcast quinzenal sobre os principais acontecimentos no mundo dos Faitan, certo? Vocês estão percebendo que eu tô com a voz meio anasalada aqui, mas que eu peguei o coronga, cara. Brincadeira, vamos começar aqui, não vamos enrolar muito não, vamos fazer a transição aqui. Já vamos começar a escutar os nossos convidados. Deixa eu ver se eu achar a telinha deles aqui. Plau! Vocês estão na tela, meus queridos. Todo mundo aí, musiquinha. Me deem o feedback da música, por favor, vocês na stream aí. Me deem uma estraladinha aqui. Vamos começar as apresentações como de praxe. Lemon pode começar aí se apresentando. Fala aí pessoal, boa noite, eu sou o Lemon, eu sou jogador de Dragon Ball Fighters pela Ultra 7 e eu faço tradução de tutoriais do canal Dead Blasted Salami pro canal Dead Blasted Salami Brasil. Temos aqui do lado, desse lado, o Iago. E aí galera, boa noite. Ele já participou já de uma edição, vou deixar ele agora ele se apresentar, foi mal de cortar, me deixa me apresentar. Boa noite galera, sou o Richan, vulgo Iago, tô aqui como convidado do Café Metagame hoje pra falar de novo de várias coisas aí. Ultimamente tenho streamado bastante no Twitch e nas horas vagas eu tô no Twitter aí traduzindo umas coisas pro pessoal poder se informar mais a respeito dos jogos de luta. É nóis. Traduzi os patch notes do Dragon Ball também. Se você se importou de ler as mudanças da Season 3, foi algo que traduziu. Daqui é brabo. E o outro, já é a segunda vez também, né? Só que agora numa outra temporada. Se apresente pro pessoal aí, Zeit. Uma fotinha diferente, né? E aí, pô, pra quem não conhece, né? Sou o Zeit, eu tô fazendo desde, sei lá, um ano e meio aí, os campeonatos online de Anime Fighter, tentando incentivar essa cena aí. E é isso, toda semana, sexta e sábado, tô com os campeonatos de Anime Fighter lá, dos 4 jogos diferentes. Agora tô chilando bastante Gran Blue, esse ano vai ser forte. Mas, enfim, é isso. Pray, como minha foto. Pray. Vamos lá. Aqui, ó. Pray for the Savior. Tá, e tá mandando bala nos campeonatinhos aí também, né, cara? Só macetando os mineirinhos, mano. Carrasco. O molequinho tá Caraca, brabo. demais, você é louco. Vamos começar. Como eu sei que assunto que vocês querem falar mais aqui, então a gente vai começar pelos outros, tá bom? Que vocês já fizeram aqui. Eu achei que ia na ordem, eu coloquei bonitinho aqui. Não, vamos subverter esse negócio aqui. Vamos começar falando do famoso aqui, né? Do não, Street ele fez de Fighter. propósito. Ele fez de propósito pra falar de nada. Baitados. Vamos falar aqui, Coloca né? o cronômetro aí, Lema. Já foi, já. Coloquei faz tempo já, coloquei faz tempo. Mas é o tema aqui, ó. Deixa eu abrir o negócio aqui pra eu colocar na tela pra vocês. Se você falar a palavra famigerada, eu vou pausar o tempo pra gente ver o recorde. Então vou começar assim, ó. Street Fighter V. Depois de 5 anos, a Capcom arrumou o netcode. Só foi menos tempo que da última vez. Não deu, cara. Ficou 3 como gostaríamos. Deixa eu editar aqui. 3 minutos e 22 segundos. Sem falar de netcode. Mas é porque eu sei que vocês vão querer discorrer pelo assunto. Vocês já começaram aí, não. Vamos chinar que não sei o que. Vamos jogar o outro assunto primeiro, que a gente dá aquela piscadela em cima dele. Vamos. Bora. Acabar com isso uma vez, vamos lá. Pergunta aqui pra vocês. A gente já tinha falado um pouco, mas vou fazer a pergunta. Vocês testaram, o que vocês acharam? Conte pra mim. O que vocês acharam aí? Vamos começar pela minha experiência, né? Que não é muito, digamos assim. Eu joguei Street Fighter V uns meses atrás, quando saiu o primeiro patch, digamos assim, caseiro do netcode. De fundo de quintal. Então, né, eu tinha gostado bastante, eu achei que tava rolando muito bem, né? Eu sempre ouvi coisas muito ruins a respeito do netcode do Street Fighter V. Mas como eu tava na pilha de jogar o Gran Blue, né? Então pra treinar um pouquinho uma dinâmica um pouco mais parecida com a do jogo, eu decidi jogar um pouquinho Street Fighter V. Joguei de Bison, pra felicidade de muitos. Gostei bastante, na verdade, eu achei o netcode bom. Não sei o que aconteceu depois, eu só ouvi atualizações depois, né? De como veio o segundo patch e depois a Capcom veio e fez o fix deles e aí não podia mais usar o patch, virou uma confusão, né?
Mas a minha experiência com o primeiro patch foi boa. Só era chato pra quem jogava no PS4, né? Lemon, você chegou a testar? Não. Próximo! Zete, você chegou a jogar? Você Não. jogou com o patch caseiro também, foi o patch caseiro. No meu caso foi bem parecido com o do Iago. Eu já tinha jogado Street Fighter um pouco antes, mas era na época que eu era mais casual, assim, fighting game. E era tipo, óbvio, tinha aquela experiência ruim, os Ken teleportando, etc. E como o patch caseiro, né, que a gente viu, deu uma boa melhorada nisso, pelo menos das pessoas do PC. Eu lembro de eu jogando contra, sei lá, um chileno e, tipo, não tava teleportando, tava de boa. O chileno com a conexão, tipo, bem ruinzinha e tava ok, tava jogável, assim. Mas, não acompanhei depois, eu só joguei esse caseiro um pouquinho de Lucy. Depois eu parei, porque não é meu jogo preferido, né? Mas a experiência não foi ruim, assim, com o patch caseiro. Agora eu vou falar. Agora eu vou contar a minha história aqui, que eu tenho uma mancha no meu passado chamada Street Fighter V. Acreditem vocês se quiserem, antes do fix eu tinha 900 horas do jogo. Ele foi o meu primeiro fight game, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui, né? Foi o primeiro jogo que eu joguei. Como vocês jogaram o patch caseiro, também joguei. Aquele patch caseiro era bruxaria, tá? Porque ele era fora da curva mesmo, ele era muito bom. Antes do fix, o jogo era uma desgraça, tá? Já vou falar isso aqui pra vocês. Aí saiu um segundo fix que fazia com que você pudesse jogar com a galera do PS4, mesmo que não tivesse o fix, e ficava sem lag pros dois lados. Só uma pessoa precisava ter. Eu testei esse fix também, foi muito bom. E aí eles lançaram o fix por parte deles, só que eles não falaram nada. Não deram... Esse aqui foi a treta, né? Porque eles lançaram a atualização, aí você tentava entrar no jogo com um mod e falava que não tava pra entrar. E é isso aí. Aí todo mundo ficou achando que eles não tinham dado fix. Aí foi aquele, tipo, 2 dias de malhar a Capcom lá, porque não tem comunicação nenhuma com a fanbase, com a comunidade. E depois o pessoal foi mexendo e foi vendo que melhorou. Ele melhorou bastante em comparação ao que era no lançamento do jogo. Mas eu já falei isso no Twitter. Esse tipo de fix era algo que tinha que sair depois de 6 meses do lançamento do jogo. Não era pra demorar 5 anos pra sair esse fix. Porque ele só foi mexido porque a comunidade mexeu antes. E ele não é melhor do que era o mod, sabe? Ele melhora bastante as conexões. Dá pra jogar com nossos amigos aqui da América do Sul, né? Eu já joguei com chileno, com argentino, com peruano, com boliviano, tudo. A maioria das partidas eu não tive lag, mas quando tem também não dá, sabe? O jogo ele é rollback, mas ele não é o rollback que a gente gostaria que ele fosse. Entendeu? Então assim, melhorou, mas ele não chega perto do que era o mod e não era pra ser um fix permanente, o que parece que ele vai ser. Ele é um fix agora até o final da vida do Street Fighter V. Como a gente já sabe, a Capcom tem planejamento aí de, sei lá, até no próximo ano, se brincar, já anunciar um Street Fighter VI. Então assim, Bem provável. Foram 5 anos de negligência com a comunidade pra soltar um negocinho e, boa, vamos pro próximo, sabe? Não, o final foi negocinho... positivo, sim, mas foram 5 anos aí, né, de sofrimento. Você falou, um negocinho que a comunidade meio que cutucou, e também com todas essas coisas das Olimpíadas que eles estavam ainda mais pressionados, né? O mod tinha tudo pra atrapalhar esse negócio das Olimpíadas, então eles correram com isso, mas a gente para pra pensar, né? Se a comunidade não tivesse feito nada, eles teriam feito alguma coisa? Fica essa pergunta, né? Eu duvido muito que teriam feito alguma coisa. Eu acho que o maior problema mesmo, um problema tão grande quanto o netcode não ser bom, é a distância que tem os desenvolvedores com a comunidade. Pelo menos no caso da Capcom e também do Dragon Ball. Acho que tem muita distância, tem muitas barreiras de comunicação entre os dois. A Namco tem esse problema de comunicação também, não é só por parte do Dragon Ball, né? Parte do Tekken também, eles demoram muito pra se comunicar com a comunidade, sabe? Quanto tempo que o pessoal não ficou reclamando do Leroy lá, a gente nem sabia o que estava acontecendo, depois foram puxar lá e o Leroy, a gente sabe que ele saiu quebrado ali
meio que já planejado, porque eles já tinham mandado uma atualização, alguma coisa assim pra PSN, porque fica um tempo em análise lá pra depois eles poderem upar o patch na PSN pros os consumidores poderem baixar, né? E parece que esse patch já tinha sido enviado pra análise no lançamento do Leroy. Então eles já sabiam o que estavam fazendo, só que a comunicação foi zero com a comunidade, igual as outras aí, tipo, Mas Dragon é que Ball. eu acho que esse caso é um pouco diferente, né? Assim, você não pode culpar tanto assim a Bandai Namco, porque assim, o que eu imagino que tenha acontecido de fato é que eles viram a cagada que eles fizeram, né? E mandaram um patch tipo as peças. Veio um patch mais cedo do que normalmente vem no Tekken, não veio? Depois do Né? Leroy? Eles demoram pra lançar, e eles lançaram 2 patches muito rápido. Eles lançaram um minor patch que tinha quase nada. Era tipo placebo de nerf no Leroy, depois veio aí sim. Mas eu não sei como é que tá o jogo, o estado atual, né? Eu tô esperando ver algum campeonato grande pra ver o que vai acontecer. Se o pessoal vai continuar aquela onda de Leroy. Mas o que eu tava falando lá em relação também tem ao Dragon Ball, né? Porque inclusive vai ser o nosso próximo tópico. Se brincar, a gente já pode até passar. Eu vou deixar só vocês darem uma consideração final nesse assunto aqui. Teve o anúncio da Season 3 e tinha alguma... Você que é por dentro da comunidade aí, o Zete também tava jogando. O Iago fez a tradução lá da stream. Tinha alguma especulação, alguma projeção de que viria algum patch grande assim pro Dragon Ball? Sim, porque é final da season competitiva, né? Eles costumam fazer o patch. Acho que o primeiro ano do jogo foi patch imediatamente depois da EVO, imediatamente depois do CEO e imediatamente depois do final do World Tour. Eu não sei se eles estavam na Season 1, no caso, né? Eu não sei se eles tinham algum tipo de planejamento, assim, coordenação com os campeonatos lá fora, né? Eu acho que era mais uma questão de esperar 2, 3 meses e fazer um patch. Mas... Patch que coincide com esses torneios, né? Mas é aquilo, né? Tem gente que prefere assim. Eu já preferi o modelo da Season 2, né? De um patch anual. E é o que eles acho que eles vão fazer na Season 3. Esse ano eles não deixaram muito certo qual que vai ser a posição deles. Porque ano passado, logo depois do patch, eles falaram: olha, vai ser esse patch e não vai ter mais. Então o pessoal já tava meio preparado, sabe? Eles só não estavam preparados pro GT. Então, eu acho. Eu tenho um take sobre isso. Que é que eu acho que o Dragon Ball não é um jogo que é bom você deixar ele por um ano. Que não é um jogo que tem tantas possibilidades assim, que é uma boa ideia você deixar o meta se desenvolver por um ano inteiro. Mesmo se você não contar o GT, eu acho que não é uma boa ideia fazer isso. Eu vou atualizar o tópico, como a gente já tá falando da Season 3 aqui, então eu vou deixar como Season 3 aqui. Mas, por exemplo, esse patch agora, essa Season, é um patch grande que teve muitas mudanças. Sim, você acha que foi o maior patch. Você acha que chega a ser errado eles deixarem ser um anual, já que tem muita coisa e muito tempo pra comunidade se adaptar, já que foram muitas coisas mudadas? Tipo, tem coisa que parece que é broken, mas é até a comunidade saber lidar com ele. É igual, por exemplo, o Black na semana 1, que todo mundo achava que ele era o deus do jogo, porque ninguém sabia lidar com os teleportes dele, mas depois já viram que tinha ali alternativa e tal. É que é um pouco diferente, né? Naquela época o pessoal não sabia, de fato, como jogar o jogo, né? As pessoas estavam num processo de descoberta do próprio jogo, né? Não das mecânicas novas, mas do jogo. Hoje em dia, as condições para se ganhar uma partida são muito bem definidas. Então, assim, é muito mais fácil você discernir o que é bom e o que não é bom no jogo. Então a evolução do meta é muito mais rápida hoje em dia do que era quando o jogo lançou. Uma coisa que é importante de falar, é que até chegaram a falar aí no chat, que diferente da Season 2 que eles falaram, ó, vai ser um patch o ano inteiro e é isso. A Season 3 até chegaram a comentar que, tipo, eles estão querendo que seja só esse patch principal maior, mas se necessário, eles falaram que estão disponíveis a fazer alguns fixes, assim, no meio do ano. Que é provavelmente para evitar os casos como foi do Goku GT e como que ficou completamente parado, assim, um certo tempo a comunidade. E que eu prefiro, igual o Iago falou, de ter um patch maior durante um tempo com esses pequenos fixes se estiver dando muita merda. Mas acho que isso foi uma boa escolha, ainda mais com tanto de mudança que eles fizeram. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora relacionado à Season 3. Como é que tá a variedade dos times do pessoal aí? Tá muito maior do que a Season 2? É muito difícil de não tá, né? Porque o time do pessoal mudava um ou outro. O que vocês estão achando? Tem muito espaço pra
inventividade, assim, do pessoal? Ah, por enquanto, sim. É porque é aquilo, né? Começo de season, o pessoal tá num processo de experimentação bem grande. Porque, basicamente, você triplicou o número de assists e você tem um personagem novo ali ainda, né? Além das mudanças nos personagens antigos. Então, assim, tem muita coisa pra experimentar ainda. E, por enquanto, você vê bastante criatividade. Criatividade não, né? Bastante variedade nos times. Eu acho que isso é basicamente tipo, o que você quer, assim, num jogo de time, assim, você quer manter essa variedade. Ter várias formas de se expressar, assim, no jogo com os personagens diferentes, que não é uma coisa que a gente vê tanto no Dragon Ball por causa dos problemas de, o jogo não permite vários tipos de estilo de jogo, ele é muito mais touchdown que o que não tem, sei lá, um zoning, tem algo do tipo, tem, sei lá, um personagem que faz isso bem. Aí ter essa variação é muito bom. Eu tô achando isso legal nesse começo, mas é aquela coisa, à medida que o meta evolui, tem uns personagens tipo Bardock. Ele ficou mais forte agora, então assim, talvez uma das mais roubadas do jogo atualmente. Já era um personagem forte, quem sabe vai todo mundo com o Bardock e essa coisa de vários personagens vai acabar daqui a pouco. Então a gente não sabe como que vai evoluir. Tá Também muito cedo ainda. também tem outros motivos pro pessoal tá tendo mais variedade agora, que é um negócio bem específico que eles nerfaram alguns personagens-chave de Anchor e de Point de Mid especificamente, que eles nerfaram um pouquinho o Gohan adulto, com o Legs não sendo tão positivo, então ele era um mid super potente que era muito bom de você colocar no seu time. Nerfaram tanto o Goku GT, considerável os nerfs do Goku GT, então já é um point garantido a menos assim na maioria dos times. E eu acho que o mais importante é que eles nerfaram um botão e foi o suficiente pra tirar todo mundo do Goku Super Saiyajin. Que nerfaram o 2M dele pra ele ficar cansado agora toda vez que ele faz. Tá, mas... E esse era um personagem que Até eu fico com dor na coluna quando eu vejo aquele golpe agora. Meu Deus do céu. era um personagem muito forte mesmo, que o seu time ficava muito bom de ter ele. Tipo, só de ter ele como âncora, você já tem um potencial de virada muito maior, um potencial de impedir a virada do oponente muito maior. E eles terem feito ele ser mais fraco, criou muito espaço para as pessoas explorarem mais âncoras. E ele era um personagem muito coringa, né, cara? Ele entrava em qualquer composição, assim, ele tinha uma assist boa, o neutro dele era bom com um 2M aí, de meia tela praticamente, então ele era fazia tudo e tudo muito bem. Então. Ele é um personagem básico no jogo, que tem todas as ferramentas básicas que você quer e todas elas funcionam bem pra ele. Uhum. Ele é o tipo de personagem que... Na verdade, eu arrisco dizer que os nerfs nele foram, com certeza, as coisas que mais mudaram o jogo, assim, que mais definiram a mudança no jogo. Porque ele realmente era o boneco que todo mundo tinha, né? Todo mundo. Assim, é igual o Leon falou, teoricamente eles nerfaram o quê? O 2M dele, tipo... eles melhoraram o Kamehameha dele, por exemplo, umas coisas assim que a gente não notou tanto. Mas acho que o que mais fez diferença, fora o 2M, é o fato de terem mais assists, então você não é obrigado a colocar ele. Tipo, muitas das vezes as pessoas se viam presas a colocar o Goku porque ele tem aquela Beam Assist que vai, e obviamente ele é um bom âncora. Agora você tendo, sei lá, o Trunks com Beam Assist, o Kuririn com Beam Assist, esse tipo de coisa já permite uma variedade de alguns personagens que precisavam de Beam Assist pra funcionar, ou precisavam disso pra jogar um neutro. Então, dando essa possibilidade para outros bonecos, você permite mais variedade e tira esse espaço só do Goku, ainda mais matando aquele 2M. E também de outros personagens que você queria jogar antes, mas não podia porque o assist não combinava de jeito nenhum. Por exemplo, um Vegeta Super Saiyajin. Se você tem um time que precisa de um assist que prende o cara, você não podia jogar de Vegeta Super Saiyajin. Você tinha que jogar com um Goku Black, Yantia, algum desses, e nunca colocar o Vegeta Super Saiyajin. E falar no Vegeta Blue no chat, já aviso que é o maior meme desse jogo. Não tem jeito esse personagem. Eu falei, vocês já falaram aí que tem uma grande variedade agora pra time, mas essa variedade é porque não tem um meta estabelecido? Vocês conseguem ver um meta se encaminhando pra um meta? O que você acha que porque saiu aquele meta de snapback que tava na season anterior que eu particularmente não gostava nem de assistir, sabe? Eu achava muito... Não sei, eu não gostava. Eu não me incomodava não, vou falar bem a verdade pra você. Mas eu sou uma pessoa que se adapta muito ao meta do jogo, né? Assim, se eu gosto do jogo e acabou. Então assim, não me incomodou. Eu jogava tranquilamente. Eu sei de muita gente que se incomodava bastante com o Snap Meta. Sim, sim. Me incomodava um pouquinho porque eu jogo de Cell, então
ficava mais suscetível mais mix-ups, mas não me incomodava tanto assim pra eu querer arrancar o cabelo toda vez que eu levava. Mas em relação ao meta aí, vocês conseguem enxergar eles se encaminhando? Essa liberdade de composição é porque não tem um meta estabelecido? Agora vamos na parte de previsão aí. O que vocês acham que vai ser até o final aí do primeiro semestre, iniciando o segundo semestre e tal? O que vocês acham que vai ser o meta do jogo? Então, eu até tinha chegado a falar que, tipo, esse começo pode ser a gente testando tudo que a gente não sabe, né? Então o meta pode estabelecer. E tem duas coisas principais. Na verdade, uma coisa é que não é tanto igual o Goku GT foi no caso, mas parece que a Bandai, a Arc System, enfim, tá gostando de nerfar umas coisas dos bonecos e lançar ali o DLC logo depois com tudo que eles quiseram tirar. Assim. A Kefla não é o Goku GT, mas ela é um boneco novo aí que tá muito forte e tem umas mecânicas sem motivo, assim, que eles tiraram de outros bonecos. E, tipo, por quê, sabe? Você literalmente nerfa umas opções quando você vai pra nova season e coloca um boneco novo que tem essas mesmas opções. Não tem muito porquê disso. É um personagem que você vê. Goichi pegou, você já sabe, aquela mãozinha de ouro ali. Tá tocando só em boneco bom. E pra ser mais específico, ela tem uma variação do Hellzone Grenade do Piccolo, que era muito bom nas Seasons 1 e 2. Só que o do Piccolo é consideravelmente mais lento, e sem o Snap agora, matou praticamente o Hellzone. Não tem como o Piccolo fazer isso funcionar direito. Outra coisa que ela tem também é aquele, né, o botão meio que de neutro dela, quase um autocombo GT, sabe? Que vai muito longe, tipo um if, esse tipo de coisa. O autocombo dela também é muito bom, então dá pra você noiar o LLL e tal. Assim. Ela tem umas opções bem boas, assim. Vocês conseguem ver mais ou menos um caminho que o pessoal tá jogando mais, assim, orientado a alguma coisa, ou por enquanto tá muito aberto? É muito cedo pra falar ainda. Eu acho que o pessoal ainda tá experimentando. Mas assim, é claro, eu acredito que talvez o Lemon e o Zayt discordem de mim, mas a minha opinião, vendo o estado do jogo até agora, é que, assim, no final das contas, o jogo não vai mudar nada. Eu acho que o meta do jogo vai continuar do jeito que ele é, entendeu? O que eu gosto de definir como meta? Não só a forma como você tem que jogar, mas especialmente a forma com a qual você ganha a partida, entendeu? Que eu chamo de, né, as condições de vitória. Quais eram as condições de vitória no Dragon Ball até a Season 2, pelo menos? Era você ter um jeito de trancar o cara na defesa e fazer um 50-50. E conseguir permanecer nesse estado até o cara perder o personagem, entendeu? E apesar de todas as mudanças, todo esse leque de possibilidades que a gente tem agora, você claramente vê que o que é mais forte no jogo, pelo menos até o momento, continua sendo você conseguir trancar o cara na defesa e fazer o 50-50. Esse é o core do jogo ainda, que não vai mudar. Pode vir patch ou não, esse é o core, né? Você conseguir travar o cara no chão pra ele segurar sua block string ali. Isso é um negócio que não vai... Essa parece que realmente é a essência do que é o Dragon Ball FighterZ no meta, assim. E não vai mudar não. Se você não gostava disso no Dragon Ball FighterZ antes, a Season 3 não vai resgatar o seu interesse. Inclusive me perguntaram esses dias, né? Me perguntaram, o que você tá achando da Season nova? Você acha que o pessoal vai voltar a jogar? Eu falei, olha, é o seguinte, quem não gostava do jogo vai continuar não gostando. O jogo tem muito mais possibilidades, né? Ele te permite fazer times diferentes agora. Então, nesse quesito, sim, é um jogo legal. Ele ficou melhor. Mas o jeito que você tem que jogar, ele não mudou. Então, assim, se você não gostava do jogo já antes da Season 3, você não vai gostar ainda do jogo. Você vai eu acredito que a diferença agora é que tem duas coisas que mudaram, que se você não gostava antes, você vai provavelmente gostar do jogo um tantinho agora. Você já gostasse do jogo, mas essas duas coisas te incomodavam muito. Snap Loop e... você ser travado nos seus assists, na sua escolha de assists. Essas duas coisas mudando, eu acho que as pessoas que não gostavam disso, eu acredito que vão gostar do jogo agora. Sim, tipo... Por exemplo, eu sou meio idiota, eu só pego uns personagens meio low tier. Então, um exemplo simples é tipo... o Android 17 é um personagem que eu gosto muito, que você meio que precisa de Beam Assist pra você terminar os combos dele bem e dar o dano. E aí, na season passada, o que eu faço? Eu tinha que usar os dois personagens ali. Agora eu posso ser mais idiota nessa season e pegar Kuririn, colocar junto com o Android 17. Então, pra que esse tipo de pessoa que gostava de fazer uns times diferentes, isso com certeza chama mais atenção. Um exemplo disso foi um campeonato que teve recentemente, que a final acho que foi o The Kill Sage e o Aidon que é o campeão da Capcom Cup. Ele voltou pro Dragon Ball agora que ele já jogava. Ele tava jogando com um time, acho que de Zamasu, Vegito, eu esqueci o outro Goku personagem. Black. E Goku Black,
E ele tava fazendo uns combos completamente novos, fazendo double, aquele Hellzone, entre aspas, do Zamasu, etc. Que é umas coisas legais que a gente vê. Isso só é possível na Season 3, por causa da CA System e etc. Mas é aquilo, é combo assim que você vai fazer, no meta não mudou tanto. Pô, é basicamente a mesma coisa, só que são personagens diferentes fazendo a mesma coisa que é a base do Dragon Ball. Assim. Tinham falado no chat ali que todo jogo vai ter um meta, mas assim, eu não vejo problema em ter um meta estabelecido. O problema é quando o meta ele é restritivo. Então assim, eu posso usar o exemplo, vamos lá, do... que a gente tava falando do Street Fighter agora. O Street Fighter ele tem um meta dele muito bem estabelecido, que é... perdi metade da minha vida, dou um EX qualquer coisa, ligo o V-Trigger e faço comeback. Tem muito personagem que é viável e que você pode jogar que faz isso, entendeu? O problema é que quando você começa a restringir muito e você só começa a ver as mesmas composições. Que nem na season passada era o time do cara, era assim, era um char que ele gosta e 2 que todo mundo usava porque tinha que ter aquilo pro time rodar, sabe? Tava bem trancado, elimina a assim. possibilidade também, esse negócio que você falou aí. De EX, V-Trigger, vou jogar meu jogo aqui com qualquer personagem. O Dragon Ball era... Vou rodar aqui meu point bom, usar os assist pra conseguir vantagem, vou conseguir um acerto no cara e botar ele no snap loop. Então acho que isso vai mudar um pouquinho, pelo menos. Isso vai mudar. Considerações finais, patch muito positivo, muito bem-vindo. Ainda tem espaço pra testar muita coisa aí. O pessoal tá no laboratório aí testando os Eu tenho times. duas considerações que eu acredito que são as minhas apostas de como que vai ser mais no futuro. Eu posso estar errado, mas eu acredito que no Dragon Ball vai ser muito mais importante agora você ter assists como Bardock A, Vegeta B, essas coisas que vão pra frente e conseguem prender o oponente mesmo depois dele dar reflect em você. Porque é muito importante você não deixar ele escapar da sua pressão. Mesmo que seja uma pressão mais básica, você tem agora Tick Throws, outros jeitos de pressionar o oponente, e X's, que alguns são plus e agora são meia barra só. Então acho que vai ser mais importante você ter esses assists pra não deixar o cara escapar, mesmo se der um reflect. E eu acredito que as pessoas vão evitar, na verdade, o snap agora, por conta de como ele faz você voltar pro neutro ao invés de ter alguma vantagem. Eu acho que as pessoas, mesmo se tiver um tantinho de vida azul ali, eles vão preferir continuar trabalhando nesse primeiro personagem que eles conseguiram hit, ao invés de ir pro snap e tentar matar aquele. Eu sei que a gente tava encerrando, mas eu só quero fazer uma perguntinha só pra gente durar um pouquinho mais nesse assunto, que eu sei que o próximo vai ser o que a gente vai até fechar o podcast aqui, se brincar. Eu ia enrolar também um pouco lá, pô. Tá de boa. Mas é o seguinte, a pergunta que eu queria fazer é assim: vocês gostariam que tivesse, por exemplo, se na próxima season, sei lá, vamos supor que fechou o meta lá pro final da season, aí tá um meta que tá cansado, eles introduzissem pushback no Dragon Ball. O que vocês achariam disso? O que mudaria? O que impactaria? Porque acabaria esse meta de trancar o cara, né? Já porque você não vai ficar naquela block string o tempo inteiro, o cara vai te jogar pra longe. O que vocês achariam dessa ideia de ter uma mecânica de pushback ali, pra tirar o cara de cima de você? Cara, eu acho que teria que vir junto de mudanças consideráveis, por conta do jeito que você gasta os seus assists, tem um cooldown grande. Acho que o cara só poder dar um pushback e eliminar a sua ofensiva desse jeito, acho que não vai ser um negócio interessante pro jogo. Iago, o que você acha dessa ideia? É um assunto muito polêmico, né? É bem polêmico mesmo. Eu entendo o ponto do Lemon, mas eu também acho que pode ser uma mudança positiva, entendeu? Porque vai forçar as pessoas a ter que jogar de um jeito muito diferente. Porém, o que eu acho que vai ser... o que é o ponto mais negativo para essa proposta, né? E é uma coisa que vem junto com essa resposta do Lemon, é que o Dragon Ball, ele é um jogo que já demora muito. Então, se você botar uma mecânica dessas no jogo, você tá propondo que o jogo demore mais ainda, entendeu? Então, sim, você teria que ter mudanças muito drásticas, e em especial a quantidade de dano que você vai tomar, né? Porque o que você tá propondo basicamente, né? Você não, né? Mas a proposição que você colocou em pauta aqui é basicamente de fazer do jogo um Marvel. Porque o que acontece? A gente vai ter o pushback, só que pra gente compensar o tempo que a gente vai ganhar de partida do pushback, a gente vai ter que aumentar o dano dos personagens, por exemplo, né? E aí sim a gente vai ter tipo um Marvel, que o boneco, se você deixar, ele é deletado facilmente em um combo só. Aí o todinho que a gente fala, daí não vai ser só com Spark praticamente, porque todo mundo tem um dano muito maior. Vai virar um Nescau, né?
E tanto que tiveram mudanças na Season 3 também, pra deixar o jogo um pouquinho mais rápido, com Hs dando mais dano, com Limit Break agora, que é quando você tá com o seu último personagem, ele dá muito mais dano. Muito mais dano. Eles aquela mudaram as mecânica coisas de pro lado. comebacks. Eles mudaram as coisas pro lado dele demorar menos, tendo mais dano já. O que eu ia falar sobre essa proposição é que, tipo, parece irônico pra muita gente que tá vendo de fora, o Dragon Ball principalmente, mas o Dragon Ball é um jogo que a defesa é muito forte. Tipo, pode parecer que é toda hora 50-50, etc, mas, tipo, eles literalmente fizeram essas mudanças de dar mais opção de você fazer mix com Tick Throw, etc, e de dar mais dano, porque vinha lá o Goichi e ficava defendendo pra sempre, eles até chamaram de o Tick Throw de um anti-Goichi, etc. Porque a defesa do jogo era, sim, muito forte. As opções também não são tão ruins, o próprio Guard Cancel não é uma mecânica tão ruim, você pode usar nas caps certas, etc. Não sei, o pushback, igual o Iago falou, só ia fazer o jogo demorar mais ainda, assim, no que eu acho, pelo menos do jeito que o jogo tá. Talvez ele valorizaria um pouco mais o neutro e tudo, mas Dragon Ball não tem tanto essa questão também, com os assists do jeito que eles são. Eu acho que ficaria diferente. Seria um meta diferente. Mas acho que só faria demorar mais. Pelo menos do que a gente tá vendo. Eu não tinha parado pra o pensar jogo? nesse ponto que as partidas já são demoradas, isso quer dizer que o cara consegue sair das situações e resetar o neutro várias vezes ali, né? Só que você tem uma mecânica específica que eu posso falar aqui que a galera não gosta muito, que ela é pra ignorar o neutro completamente, né? Vocês já sabem, vocês conseguem supor que técnica que é essa aí que tem no jogo? Qual Moe será, versus né? Super Ash. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto. Então, realmente, se você parar pra pensar que as partidas duram muito tempo, quer dizer que o cara consegue sair da ofensiva e tem opções defensivas o suficiente pra ele poder sobreviver ali um bom tempo. Né? No jogo, a grande maioria das coisas no jogo são reagíveis. As exceções são setups de snap. Que na maioria eram setups especificamente que não eram reagíveis e causavam menos dano por conta disso. Menos dano daquele jeito, né? O Team Gohan deleta, mas ainda assim é menos dano do que os starters grandes dele. Mas não são só os setups de snap também, né? Tem que ver isso. Porque assim, tem vários personagens que conseguem setupar um 50-50 no canto. Sem o snap, né? Mas... No geral, a maioria dos setups são... Setups não, né? Das coisas do jogo são reagíveis. Então, acho que é isso. Vocês querem adicionar mais alguma coisa do Dragon Ball que a gente vai passar pro próximo? Vai, Lemon, fala, Lemon. Ô, Lemon não, o Zete. Pode falar, Zete. Eu queria falar de Gran Blue, mas eu reclamo mais um pouco. Eu tava até falando com o Lemon mais cedo, eu queria reclamar de Dragon Rush. É porque eles mudaram, fizeram uma mudança no jogo recentemente. Na verdade, 3 mudanças foram importantes, mas a gente já falou, que é a questão do Snap. Outra é a questão dos EX gastarem meia barra. Isso foi muito importante para alguns personagens. Também dá pra ver com o tempo como que isso vai desenvolver. Meio que colocou de personagem tipo Freeza mais no meta, que ele pode negar o neutro toda hora, gastando só meia barra. Mas acho que o que eu mais queria chorar era o Dragon Rush mesmo. Mas isso é mais uma questão, porque, primeiro, eu sou ruim demais, eu não consigo reagir. E também o segundo, Dragon Rush sempre foi uma mecânica que as pessoas não gostaram tanto. Tipo, pelo fato de, assim, eu não gosto dela, no sentido que era pra ser o grab do jogo. É aquela mecânica que você pra variar com stagger e etc. Só que, primeiro, é uma mecânica que meio que é um grab que anda pra você. É um grab extremamente ativo, que meio que varia os frames pra você tecar. Dependendo da hora que você aperta o botão, às vezes não teca, é meio inconsistente. E o jogo tem muitas opções defensivas, assim, e além de que, dando essa mais opção do Tick Dragon Rush, o reward do Dragon Rush é gigante. É muito raro de você punir um Dragon Rush. Então, sei lá. Não sei se foi a melhor das coisas, mas vamos ver como vai ser. Eu só queria chorar mesmo. Mas eu quero... Então, já que você levantou isso, eu só vou fazer a última pergunta. Qual a mecânica que vocês odeiam mais? Super Dash ou Dragon Rush? Eu posso adicionar uma terceira? Clash. Deus, então vai. Clash. Clash. De longe. Não aguento isso, basicamente... Essas Coloca um Scramble aqui e um jogo de adivinhação no meio do resto do jogo que dá pra você fazer alguma coisa. Tudo que você queria que tivesse um Danger Time no Clash, né, Lemon? Isso é muito doido. Meu amigo... Eu não odeio nada. Eu tô de boa com tudo. Então, eu tô gostando também. Rush,
Eu tô gostando, na verdade, da Season 3 até agora. Eu tô me divertindo mais, consideravelmente mais do que eu me diverti na Season 2. E acho que isso não é difícil de fazer, porque no final eu tava tendo uma certa dificuldade mesmo de me divertir com o jogo. O Lemon tendo que se render ao Goku GT, foi triste. Foi triste mesmo. Mas eu tô gostando bastante agora, eu tô me divertindo muito mais com o jogo e eu acho que tá bem promissor o estado dele. Tô interessado pra ver como que o meta vai se Então, formar, que personagens vão ficar mais fortes. Só não acho que vai ter, igual o Iago falou, só não acho que vai ser muito diferente na Season 2 não, não esperem isso. Mas quem sabe a gente vai ter uns personagens diferentes aí, um Trunks mais forte e etc. Então vamos falar do próximo joguinho aí, que eu acho que é pra isso que Vamos. vocês veem aqui. Vamos lá, ó. Granblue versus lançamento ocidental, expectativas. Só que agora a gente tem... Essa pauta ela já tá um pouco desatualizada, porque agora tem o lançamento do PC, né? Junto nisso aí. Que sai agora dia 13, que... Aí a comunicação dos caras também é braba, né, mano? Eu conheço gente que comprou PS4 só pra jogar esse jogo aí. E um mês depois os caras já anunciam. Foi um bagulho meio sacana da parte deles. Mas... Eu ia falar que eu acho importante, tipo... eu vou elogiar bastante o jogo, mas primeiro é muito importante a gente falar o tanto de merda que eles fizeram nesse lançamento. É meio mal que feito, é um negócio da década passada você lançar só depois no resto do mundo, eu diria. Nossa, eles lançaram primeiro no Oriente, aí não tinha data pro Ocidente até, tipo, sei lá, 5, 10 dias antes. Não tava falando nada pro PC, aí do nada eles lançam um negócio pra PC. Falam, não, essa é a data, junto com o trailer de personagem novo. Antes do jogo lançar, tem 2 Season Pass anunciadas, tipo... As estratégias de lançamento desses caras foram meio duvidosas. Eles pegaram o que fizeram com o Cross Tag lá e jogaram aí, né? Tipo, o jogo nem saiu, mas aqui já tem, tipo, 2 anos de... Vão ser 2 anos certinho ou eles vão lançar... Acho que é só um ano, é meio ano. Meio ano. Então eles já fizeram assim, ó, então já vai ter 2 packs aqui. Vocês que estão reclamando que tem pouco personagem, então receba. Até o final do ano vai ter personagem pra caramba nesse jogo. Mas agora eu já fiquei surpreso que eles lançaram os 2 personagens de uma vez. Eu achei que ia ser um no começo do mês e outro no fim do mês. Eu achei que ia ser um de cada vez. Parece que eles vão lançar 2. Então, e eu acho que o próximo vai ser 2 também. Tudo der certo, né? Se for nesse ritmo aí, cara, próximo ano aí, daqui 2 anos, esse jogo vai ter bastante personagem, então, hein? Porque foi uma das reclamações, né? Muita gente falou, nossa, é um jogo que tem nenhum personagem, tem só 11 personagens, cara. É que e sei o lá, universo da franquia é muito grande, tem muito personagem. Personagem. Mas Existe desde quando o Granblue? Vai fazer 6 anos agora, nesse mês. Mas por exemplo, tinham 11 personagens ali. O microfone de alguém tá contando aí. Deve ser o... Vamos lá, saiu com 11 personagens. 11 ou 12? 11. Mas eles são bem diferentes entre eles, assim, cada um meio que tem uma função ali. Tirando ali o Gran e a Catalina, que eles são meio que Ryu e Ken, assim. Eles têm as similaridades, mas eles jogam um pouco diferente ali, né? Vou deixar vocês que... Lemon, você chegou a jogar o jogo? Não. A gente vai fazer o papel dos leigos aqui, vamos perguntar pra eles aí, que eles estão esmirilhando no jogo, a gente vai tirar todas as dúvidas ali. Só um pouquinho. Isso que eu falei tem fundamento? Dos personagens, cada um meio que cumpriu uma função ali, Tem. diferente. Os personagens, eles são bem diferentes entre si. Cada um deles, assim, eles claramente cumprem uma função específica, né? Então, assim, você tem, por exemplo, a Metera, que é uma zoner, verdadeiramente uma zoner, né? Tem a Ladva, que é o grappler do jogo. Aí você tem, né, como foi dito anteriormente, você tem o Ryu e o Ken do jogo, que é o Gran e a Catalina. Aí você tem aquele personagem que gosta de jogar coisa na tela, que é o Lowen, né? E assim por diante. É que tá dando uns pipocadinhos. Não é que tá estourando, tá dando tipo uns pipocadinhos de... Usas da conexão ali. Parou? Então era você Parou. mesmo. Agora parou. Pode continuar. A linha de raciocínio ali dos personagens e funções. Então, é o que eu tava dizendo. Você tem... Os personagens, eles têm claramente, assim, funções específicas que eles estão cumprindo, né? Você tem o Zoner, o Grappler, você tem o Shoto do jogo, tem o personagem ali que caga coisa na tela, e assim por diante.
Ele meio que foi a intenção deles desde o início, assim, já que é um jogo novo, e eles desde sempre falaram que é uma inspiração, assim, em Street Fighter 2 e tudo. Eles pegaram personagens, assim, do roster do GAT pra encaixar nos arquétipos básicos, assim, de jogo de luta. Igual o Iago tá falando, a gente tem um pouco de tudo dentro desses 11. Então, pouco, entre aspas, né, porque como é um jogo novo, não sei se é exatamente pouco quantos personagens, tem pra tudo o que você quer. Tipo, é difícil de você falar, não tem um arquetipo que eu gosto de jogar. Tem literalmente um personagem pra cada um, assim. Uma das coisas que o pessoal falava bastante que tava achando. Não, que não tinha jogado tal, vocês já estão com um tempinho de jogo aí, falava que o jogo era muito simples e tal. Aí eu quero deixar vocês falarem. Mas todo jogo que sai atualmente o pessoal fala isso, né? Street Fighter era um jogo que também não tinha espaço pra nada, Mortal Kombat também foi um jogo que falaram que não tinha espaço pra nada. E o Granblue é a bola da vez aí. O jogo realmente não tem espaço pra nada? O que vocês acharam aí com esse tempo que vocês estão jogando ele? É que eu acho que foi muita falta de informação, né? Porque primeiro que você teve o beta que foi muito cedo, né? Depois do anúncio do jogo. E foi algo que não... Foi pouca gente aqui no Brasil que conseguiu jogar de fato, né? Eu, por exemplo, tava no Japão, então eu nem conto como assim quem tava no Brasil. E o que dá pra dizer é que na época o jogo ele parecia ser simples, mas por uma combinação de fatores, entendeu? Porque o pessoal não tinha como labar, né? Não tinha como treinar as coisas de fato, não tinha esse tempo pra treinar. E o jogo ele ainda tava em processo de mudança. E teve também aquele susto que o pessoal toma, entendeu? Porque o pessoal, como você mesmo falou, hoje em dia, a maior parte dos jogos que vem saindo, eles têm essa tendência de simplificar as coisas, entendeu? Então, assim, você vê coisas como auto combo, o pessoal já começa a gritar por dentro. O pessoal já passa mal, já. Aí falaram que tem um botão de defesa, que nem Mortal Kombat, pronto. Aí estragou o jogo pra algumas pessoas já. Aí tem o botão lá que é um macro pra sair as skills. Aí pronto, estragou o jogo 3 vezes já. Mas quando o jogo saiu, né, você já vê que não é bem assim. O jogo saiu, passou 3, 4 horas, o pessoal já tinha descoberto vários combos diferentes, entendeu? Então, assim, o jogo tem uma variedade de combos bem maior do que parece, né? Ele é muito interessante na medida que ele consegue misturar os fatores legais do Street Fighter e desses jogos de anime, né? Então, você consegue ter um cast muito variado, e os personagens, você tem espaço pra criatividade nesse jogo, tem personagem, tem Voltou a estourar o som no microfone. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Então, assim, tem jogadores que jogam com o mesmo personagem e jogam de formas completamente diferentes. Então, o jogo te permite isso, né? Ele permite rotas de combo muito diferentes, confirms muito diferentes. E é isso aí. Ele permite criatividade. Acho que uma coisa bem interessante de pontuar, que como todo dev japonês, na verdade todo dev de jogo de luta, tá naquela vibe de vamos simplificar, vamos trazer o povo novo. Acho que a tentativa do Granblue, a ideia do Granblue com essas coisas das skills com cooldown, as coisas com atalho, foi pra mim uma das alternativas melhores assim, que eles fizeram, porque meio que tipo, eu não sei se vocês sabem, o Cisal e o Lema, como funciona direitinho, mas é aquela coisa. A ver, mas pode explicar pro pessoal como funciona a parte de cooldown das skills ali. Como que funciona? Cada personagem tem as skills e elas podem ser feitas de duas formas, usando o atalho e usando as motions, que é 2, 3, meio, etc. E aí, você pode, fazendo o atalho, você tem várias desvantagens, na verdade, depende do golpe. Mas a desvantagem principal é que você tem mais cooldown, então, para você usar seu special de novo. Então, eles te incentivam a fazer a motion. Eles basicamente, tá ali o atalho pra você. Eles estão falando, se você fizer a motion é melhor. Eles até te escrevem um good se você fizer a motion, pra te incentivar lá no jogo. E tem algumas que dão mais dano, por exemplo, o 360 da Ladiva. Se você fizer o motion do 360, ele dá mais dano do que fazer o atalho. Tem vários casos assim específicos, mas ao mesmo tempo, essa coisa do atalho ela é muito interessante, porque, por exemplo, é muito mais fácil você dar um DP na reação com um atalho do que fazer a motion de DP. E isso já muda algumas situações do jogo que eu acho muito legais. Só que, tipo, você vai dar o DP na reação, só que ao mesmo tempo você vai ficar com mais cooldown, isso pode te fuder depois. Então meio que vira um mirror management que eu acho muito interessante. Dessas ideias de simplificar, acho que foi uma das mais legais assim que eles fizeram. Que meio que virou também uma estratégia, um mind game, né, dentro.
Isso era algo que nem você falou de parte de meter aí, é o que tinha meio que rolado com Mortal Kombat também, porque lá você não faz barra, você já começa com 2 barras no começo do jogo e elas funcionam como cooldown, né? Depois que você zera, você tem 2. Se você gasta uma, ela se recupera a uma velocidade X, e se você gastar as 2, ele recupera muito mais lento. Então ele te recompensa por você saber dosar ali quando usar. Então isso virou meio que a parte de meter ali, e eles deixaram o super do jogo como uma mecânica de comeback, já que você tem são 2 variações de super ou são 3? Não faço ideia. Não é uma... É 2, o Super, o Skybound Art e o Super Skybound Art. Achei que você tá falando do Mortal Kombat. Não, tô falando do Granblue ali, porque quando você tá com um HP reduzido, você tem um super que é muito mais forte, né? Se eu não me engano, é 30% do HP. Mas não é exatamente comeback, né? Porque varia, na real. Os Skybound Art são muito diferentes, especialmente. É que se a gente fosse colocar como uma mecânica, ele pode entrar nessa de comeback. Não, mas é que é real, entendeu? Assim, tem umas exceções, mas em geral é isso, entendeu? Você tem um super que é normal e você tem um super que dá mais dano que você só pode ativar quando você tiver com 30% de HP ou menos, né? Mas você tem algumas exceções sim. Por exemplo, a Metra, que é a zoner do jogo, do Arc Flash, etc., ela não tem um reversal de verdade. Ela é a única boneca no jogo que não tem absolutamente nada pra usar de reversal. Né? Então, assim, o que o pessoal costuma fazer é usar o super normal dela, que é tipo aquele flash kick de fogo, porque ele tem invencibilidade, ele é unblockable no ar. Então eles usam de antiaéreo e de reversal. Não é a única personagem não, Iago, pô. A Diva, o Lazerag aí, ó. Ela farofa ali o agarrão, pô. O Gran também, né, que é o personagem que eu tô mais de olho ali, se ele tá ali naqueles... ele tá com HP reduzido, o super dele praticamente não dá pra punir, né, porque é -3 on block. Não, então... A Zeta ainda tem guard point. Não, mas nem é essa a questão, ô Zal. É porque por causa das mecânicas do jogo de dodge, etc., tem várias maneiras de punir os super diferentes. O super do Gran você não pode defender, que ele é literalmente, ele é safe on block. Mas se você der dodge, você consegue punir o Gran. É bem de boa. Sim. Então isso vai variar, porque as mecânicas são diferentes, assim. Cada super tem um jeito diferente de punir. Então, assim, essa é a moral desse jogo, entendeu? Ele é parecido também com, por exemplo, o Samurai Showdown, na medida em que você precisa passar um determinado tempo no training mode pra praticar contra X personagem. Você precisa entender as opções dele e como punir cada coisa. Você não assim, você pode, o jogo é muito fácil de pegar e jogar, assim, você aprende muito rápido a jogar com um personagem, mas jogar contra os outros personagens é uma coisa um pouco diferente. Acho que pode falar, eu faço uma pergunta na próxima. Só ia terminar, que eu acho que o maior exemplo disso é você, tipo, imagina, você treina o jogo, sabe todos os combos aí do Gran, primeiro oponente seu na EVE é um cara aleatório de low end. Ele vai chegar, ficar com vida baixa, ativar o party game dele lá, chamar a Deus e te macetar. É isso, se você não souber lidar com aquilo, você vai perder. Uma pergunta que eu queria fazer uma pergunta relacionada a um negócio que o Iago falou aí. Que nem ele falou, o jogo eles levaram de inspiração muitos conceitos ali do Street Fighter 2 e tal. Mas um ponto que ele citou aí que eu queria que ele falasse um pouco é o que Unblockable no ar. Eu quero que você explique um pouco isso aí pro pessoal, que isso é uma mecânica que vem do GG, né? Se um golpe eu vou deixar você explicar. Se um golpe é aéreo, você consegue defender, mas se é um golpe do chão, você meio que toma ele, você não consegue dar bloco, não é isso? Ah, sim. É porque, na verdade, no Granblue funciona um pouco diferente dos outros jogos da Axis, né? O que acontece? Todos os normals, né, no Granblue, se eu não me engano, ou se não a maioria deles, eles são unblockable no ar, você não tem como defender eles no ar. Então, é por isso que os antiaéreos funcionam tão bem nesse jogo. Os Shoryuken do jogo, os Reversals, dependendo da versão e a altura que você depende o golpe... Altura não, né? Do momento que você defende o golpe, você tem como defender eles. Então, por exemplo, se você tá pulando em cima do Gran e bem no momento que você tá chegando no chão, mas ainda tá no ar, o Gran deu o Shoryuken leve, fraco, enfim, você não consegue defender ele. Porém, se você estiver no ponto mais alto do seu pulo e o Gran dá um Shoryuken mais cedo, fraco também, você vai conseguir defender. Porque ele muda a propriedade do golpe aí, né? Porque ele já tava no final do Shoryuken, sim. Mas, se você usar a versão EX do golpe, não importa a altura em que você estiver ou quão tarde esteja o golpe, você vai acabar tomando o golpe, entendeu? Isso que o Iago falou é que
quando tá perto do chão, o Shoryuken ele ainda conta como se fosse um golpe de solo ali, né? E quando ele tá na altura máxima, ele conta já como se fosse um air to air. Então a regra é meio que um air to air, ele consegue defender, não é isso? Isso. Jogo. Na verdade, eu acho que varia demais, assim. Você tem que analisar cada personagem. Um exemplo disso é, por exemplo, o Iago tava falando da Metera, o anti-aéreo dela não era unblockable. Só o Super. O anti-aéreo normal dela não era unblockable. Então acho que vai variar muito do personagem. Isso que é uma das coisas. Tipo, falando, não, o jogo é muito simples, mas você tem que saber essas coisas específicas pra você não se Mas massacrar. é muito específico. Mas é porque, no caso da Metera, eu acho que é porque é um projectile, né? Sim. Eu imagino que essa seja a desculpa deles. Inclusive, eu tinha mandado um vídeo lá no Discord lá que o Seijame, ele tava falando disso. Se ela dá a flechada pra cima como antiaéreo, você consegue defender. Mas se ela der o M, que é o chute dela, o cara não consegue defender. Exatamente. Vamos lá. Você tava falando de questões aí sobre matchup aí. Você tava falando de esquiva. Em questão de mecânicas defensivas, o pessoal tá bem servido ali, tem o que reclamar. A ofensiva é muito mais forte do que a defensiva. O que vocês acharam do jogo? Eu acho que do jeito que o jogo tá... Assim, você tem opções defensivas o suficiente pra lidar com quase tudo no jogo, entendeu? Mas se você me perguntar se eu acho que a ofensiva tá forte ou tá fraca, eu vou te dizer que a ofensiva do jogo é bem forte. Tipo, os personagens que tem uns botão gloriosos ali, eles batem e batem muito, assim. É difícil você sair deles. Acho que o que eu tenho a dizer é que, assim, se você joga com um personagem de DP e depois um personagem que não tem DP, você vai chorar, velho. Você vai querer ser DP de volta. Ainda mais DP com atalho de um botão, mano. A ofensiva desse jogo, de alguns personagens, principalmente, tipo o Lancelot, que foi fazendo a festa na sua cara. Tem muito personagem com botão plus infinito, como o Gran aí, que você tá interessado, ó. Ter um DP é muito importante pra sair dessas pressões, assim. E você vai sentir falta. Os personagens que não tem sofrem bastante. Eu tinha 3 personagens que eu tava de olho. Vamos lá, na ordem aqui, hein. Vazegara, Ladiva e Gran. Eu já sei que o primeiro... Você olha o Char grandão, você fala assim, ih, mano, coitado. Ixi, vai mamar gostoso. Só que o que eu faço geralmente quando eu tô aprendendo um jogo de luta? Eu faço assim, ó. Eu pego o Char mais sofrido do jogo, eu jogo um tempinho com ele, eu entendo as opções dele, e logo depois eu pego, vamos dizer assim, um Char que tá um pouco melhor colocado, pra eu entender o que é bom no jogo, mas esse é um método de aprendizado meu. Então, assim, eu queria dar uma olhada no Vazegara lá, mas o YouTube só me recomenda tech de Gran, então vou fazer o quê? Eu tenho um log gigantesco de coisa do Gran aqui, e do Vazegara não tem muita gente, sabe? O pessoal tá louco nos Teams. Só joga de Enkidu no Nist, eu nem jogo Nist. Eu tava interessado, na verdade, em jogar de Beelzebub no Gran Blue. Eu tava pensando, eu sabia que o Leon ia falar isso. Nossa, É porque tem tudo que eu gosto no personagem. Tem velho. teleporte, projétil, DP, botões Só parecem... faltava ser o Akamoto, mano. Só faltava. Nossa, se Né? ele fosse aí, eu ia falar que era o personagem do Auron também, porque o Auron só joga com esses personagens aí, que tem um zoning, aí ele tem um teleporte, não existe corner pra ele. Quando eu vi aquele personagem, eu falei, vixe, é o personagem do Auron aí, já não gosto. Sabe? Não é o Akamoto, mas é o Diávolo, não é? O quê? Não é a voz do Diávolo? É sim. Uhum. Mas vamos Que é a lá. voz do Ginyu também. Ah, caramba. É, e o Leon Ele falou faz muito diferente. A gente tá nesse momento aí do jogo que tem relativamente pouco tempo aí. Fez nem um mês, né? Que ele saiu. Fez, né? Fez um mês agora. Então, assim, o pessoal tá... Se vier me perguntar aí no chat, e a tier list? Cara, a tier list tá... Vamos dizer, tá Soul Calibur no lançamento. Cada um tá com uma, cada semana troca, um personagem sobe, outro desce. Entendi o matchup, então o Char é fraco. Não sei o matchup, o personagem é forte, então tá meio... Mas tem ali os personagens que a gente fala que são os mais sólidos já. Como vocês já citaram ali, uma das coisas mais importantes do jogo é você ter um reversal ali, porque quando o cara vai te fazer o meet, ele pensa 2 vezes ali, né? Quer ter mais uma opção defensiva. Você tá falando de personagens com botão glorioso aí, né? Esses personagens que tem botão que dominam o neutro, eles são personagens que tem uma ofensiva ainda assim muito forte? Creio que sim, né? Você tem uma quantidade grande de personagens que tem pelo menos um botão que é grande, sabe? Mas é que o que conta mais
não é só o tamanho do botão, mas o quanto de block stun / hit stun o golpe tem, né? Então, por exemplo, personagens como o Gran, a Catalina, o Lancelot, eles têm vários botões que são plus on block. Então, você consegue abusar muito disso na hora que você vai pressionar. Acaba virando uma dinâmica um pouquinho parecida com a do Street 5, né? A minha experiência jogando de Bison, pelo menos, né? Você tem muitos botões plus on block, então você aperta botões ali e é muito difícil pro cara fazer alguma coisa contra. Por causa da... Ele é o Grand Blue Versus, ele é um amálgama ali, ele mistura, pega um pouco de cada jogo, né? Porque você tem questão de block string, claro que não é igual a maioria dos animes ali, que você tem uma mobilidade, a mobilidade no jogo é um pouco mais contida e tal, né? Tanto é que não tem nem dash, é uma corrida mesmo no jogo ali, você tem um startup grande, mas você tem botões, você pode fazer corrida e botão, né? Então eu vi muito replay de jogo que eu vi, o cara tá no corner, os caras ficam resetando a pressão assim, né? Faz uma block string, aí dá delay, aí dá corrida e botão, então tem esses gap aí, então pra galera que é de anime que tem aquela defesa mais ativa, que você tem que checar se a block string é verdadeira, tem um pouco disso também no Gran Blue, né? Não é tão real assim. É porque, claro, depende muito do personagem, mas, por exemplo, o Gran, se você pega, por exemplo, o 5B dele de perto, se eu não me engano, ele é mais 2 ou mais 3 on block. Então, assim, ele vai dar... Se ele colar em você e dar um close 5B, ele pode dar outro depois, porque ele ainda tá na range do close 5B. Então, assim, se você apertar um botão ali, você tomou um close 5B, você vai tomar um combo de 60% do HP. E daí, se você defender os dois, ele pode dar outro normal, ou dar um Hadouken, ou ele pode correr até você e dar outro close 5B, ou correr até você e dar um agarrão, entendeu? Então, assim, é difícil você contestar essa pressão quando o golpe ele tem tanto block stun, assim. É por isso que você vê esse tipo de situação às vezes. Você tava falando essa questão do... A gente não sabe de tier list, obviamente a gente não sabe, o jogo tá muito novo. Mas tem uns personagens aí que a gente já vê que são bem privilegiados, assim, que já dá pra notar, que são o clássico aí, Gran, Catalina, uma Fairy da vida também, um personagem extremamente forte. Tem os personagens que estão meio tristes, que são aqueles que são sofridos. Eu diria que é tipo Vazerag e Lo Wen. Nos fortes também tem o Lancelot, acredito. E o resto ali tá no mid-tier, etc, que a gente não sabe, assim, que eles funcionam, só que não são tão privilegiados quanto o Gran, Catalina, Fairy e Lancelot, assim. E tem Tem que ter tudo, que tá assim. flutuando ali também, né? Tipo a Charlotta, a Zeta, mais ou menos, ela dá aquela flutuada ali no meio e tal, né? A Charlotta, quando sair o jogo, pronto, é o gorila mor do game, não tem essa. Top tier, aí os caras foram vendo, ela tem botão curto e tal. Aí ela é a mistura ali que o pessoal fala do Honda com o Akuma, que todo mundo tava vendo, consegue fazer uma pressão absurda, mas ela sofre ali no neutro pra alguns personagens, né? Que ela não tem projétil, por exemplo. Mas é que foi muito susto da galera, entendeu? Eu falei desde o beta ali que na hora que o jogo saiu, né, o pessoal tava certo de que ela ia ser top tier. E eu falei várias vezes, cara, eu acho que ela vai descer um pouquinho ainda, porque foi muito susto dos caras não terem praticado as opções ainda. Depois que o pessoal viu que várias das coisas ignorantes que ela fazia tinham algum tipo de solução, as pessoas começaram a perder um pouco esse susto inicial, sabe? Então ela é considerada assim uma boneca forte, mas ela tem lá como lidar com ela. E ela tem essas fraquezas que você falou, entendeu? Ela não tem um projétil, os normals dela elas são curtinhos mesmo. Ela tem um jeito de chegar perto, mas acaba tendo suas limitações. Então tem alguns matchups assim que não necessariamente ela vai ganhar. Pode falar, Zit. Não, é que eu ia só terminar de comentar sobre essas coisas dos privilégios, assim, porque como o Iago falou, tem uns personagens, assim, que eu citei, que é tipo Gran, Catalina, Lancelot, Fairy, assim, que principalmente o Gran, Catalina e Lancelot, que eles têm uma pressão muito básica, assim, de se fazer, e que é muito efetiva, que o Iago tava falando, de plus frame, de fazer 5M na cara do cara, nessa frame trap básica, assim. Tá plus, então o cara pode tentar resetar a pressão com grab, você fica com medo de apertar um botão porque ele tá positivo. E a outra coisa, todos os personagens convertem de muito dano de qualquer coisa também. Eles têm um EX que vai pra um dano absurdo, que carrega o cara pro canto muito fácil, que nesse jogo principalmente os maiores danos são ou de antiaéreo ou de combo no canto. Então, se você tem um Special EX que leva a pessoa pro canto, é muito forte, tem as conversões mais fáceis.
E esses personagens privilegiados têm tudo isso. Enquanto os outros têm que sofrer um pouco mais pra chegar nesse meta, entre aspas, aí que tá se formando. Até agora só eu que fiz as perguntas, eu vou deixar o Lemos, se você tiver alguma pergunta sobre o jogo. Na verdade, eu pensei não agora. O que vocês acham de ver tanto dano assim de antiaéreos? Que vários outros jogos que eu joguei antes, tipo Street Fighter, pelo menos o 4 e o Killer Instinct, o dano vindo de antiaéreos era consideravelmente bem baixo, era tipo menos de 20%. Quase todas as vezes. O que vocês acham de dar tanto dano assim dos antiaéreos? Eu acho que cria uma dinâmica de jogo legal, justamente porque os antiaéreos nesse jogo, eles não têm invencibilidade como em outros jogos da Axis, né? Eles têm hitboxes grandes, eles são bons para lidar com os aéreos do jogo, mas ao mesmo tempo eles não têm invencibilidade contra golpes no ar. Então, assim, existe situação em que se você não apertar rápido o suficiente o seu antiaéreo, você vai tomar o golpe aéreo igual, né? Então você tá sendo recompensado por acertar um antiaéreo bem e conseguir confirmar bem esse antiaéreo. Porque no beta, você tinha como cancelar os seus golpes normais na rolada. Então todo mundo conseguia fazer um combão de antiaéreo com relativa facilidade. Na versão final eles tiraram isso. Então, por exemplo, todo mundo tem que arranjar o seu jeito de macetar ali e conseguir confirmar direito. O Lancelot, por exemplo, se eu dou um antiaéreo de 2C ali, eu preciso cancelar no meu Reca, e aí eu tenho que confirmar se deu counter hit ou não. Se ele deu counter hit, eu dou um Reca só, e aí eu dou o 5C pra combar. Se não deu counter hit, eu tenho que dar 2 Recas pro segundo Reca pegar no cara, e depois eu combar o cara com um 5B de longe. Então tem todo esse negócio de você não só conseguir usar o antiaéreo direito, mas conseguir confirmar ele bem. Isso é interessante, ter alguns desafios de reação ali pra você conseguir mais danos. Isso. Traz Igual mais variação e mais a oportunidade de você fazer algo interessante. Você falou aí de pegar em counter hit, eu vi muita gente falando que era... Eu vi muito dos replays que eu vi, o pessoal falando de crouch combo, então tem muita combo específico de situação assim no jogo? Tipo, se você Sim. quiser fazer o otimizadão, vai ter que ficar bem atento ali ao que tá acontecendo. Você não pode só... então se o cara pular, eu sempre só dou o antiaéreo aqui, eu faço isso, eu vou converter. Se pegar, sei lá, uma rasteira minha aqui, eu converto desse jeito. Mas se for counter hit, já muda um pouco a dinâmica do combo, igual o Iago falou ali. É que... Bom, se quiser falar, Zeit, pra eu não ficar falando sozinho aqui. Não, só eu falar que sim, tem essa questão do crouch combo, tem as coisas específicas de counter hit, obviamente, tem combos específicos em personagens por causa da altura deles, por exemplo, o Vazerag e o Percival tomam uns combos que outros personagens não vão tomar. Então, tem várias dessas coisinhas específicas, igual o Iago tava falando. O Lancelot é um caso fácil, na real. Ele tava chorando, falando, não, tem que variar no primeiro e no segundo Reca. Nada demais, mano. O Lancelot é privilegiado. Eu não posso dizer que é difícil, não é muito difícil não. Tem muito personagem que faz coisa muito mais difícil pra conseguir metade do dano que o Lancelot consegue. É verdade. Então, por exemplo, a Zeta até que não é um dos casos mais fáceis, mas na real acho que a Zeta é um dos personagens que, assim, ela tem uma das maiores dificuldades pra conseguir os otimizados, assim, ela tem coisa muito específica. Você pega o antiaéreo, em certa altura você tem que fazer na diagonal ou reto, e aí se você pegar um pouquinho perto do canto, você tem que fazer tal coisa. Então, assim, varia muito de cada personagem, e isso eu acho que é muito legal, assim, que... Por exemplo, não acontece tanto, o que a gente estava falando mais cedo, no Dragon Ball, infelizmente, não permite tanto essas coisas diferentes, para um jogo mais homogeneizado, mas no Granblue, isso é muito presente. Tipo, você pode jogar de vários jeitos diferentes, e tem situações extremamente específicas que você vai fazer só nesse personagem, só se ele tiver crouching, etc. A não ser que você for o grande, você faça o que você quiser. Outra pergunta que eu quero fazer. O jogo, ele tá sendo vendido como um jogo mais focado no neutro, futs ali e tal. Isso é verdadeiro ou é uma propaganda enganosa? Porque eu vou citar o exemplo aqui do Mortal Kombat, que o Mortal Kombat ele foi vendido como isso, só que ele tem algumas coisas ali que não é bem assim, sabe? Por exemplo, pulo tem muita prioridade, dar antiaéreo no Mortal Kombat é um negócio muito difícil e é arriscado você dar antiaéreo, então assim, o cara que tá pulando ele quase não tá tomando risco, porque o pulo tem muita prioridade sobre antiaéreo, tem muita... Então é isso que eu queria perguntar pra vocês. Essa parte de futs, o jeito que o jogo tá sendo vendido, tá correspondendo com o que vocês estão sentindo do jogo agora? Antes de responder, eu queria só mencionar que tá engraçado porque tem muito jogo prometendo isso, né? Todo jogo tá querendo ser o Messias retorno do neutro. Mano, o neutro é mó chato.
Ó, eu não acho Que chato, não. Eu isso, acho que legal, cara. isso. É a parte Que- mais legal. Que isso, não. Nossa, deixa Eu eu não falar tô um falando negócio. que é chato. Deixa eu falar um tô negocinho. dizendo que, tipo... Fala. Eu tô vendo que tem muita gente dando follow aí. Os follows estão desabilitados porque o podcast vai pro YouTube depois. Mas muito obrigado a todo mundo que chegou aí, que tá acompanhando. Eu tô lendo o chat, mas é que às vezes estão falando e eu quero cortar. Pode falar, gente. Não, o que eu ia falar é só porque, igual o Leman falou, todo mundo tá prometendo, nossa, quando o Nist ficou popular, nossa, esse é o jogo do Futsis. Nunca foi. Só esse é o jogo do Futsis, vem pessoas do Street Fighter, agora é Granblue. É tipo assim, é igual, acho que tem um vídeo que o CJ me fala, tipo, que gosta do jogo que você vende como neutro, sempre tem as noias, mano. É igual a Charlotte vai dar a bola dela e assim, o Gran vai dar o chute dele, o timbre dele, e ignorar o neutro também. Acho que todo jogo vai ter isso, e é raro você ver um jogo assim que a pessoa vai jogar tipo, pelo neutro, assim. É Futsis, é só aquele jogo lá do High Fight, e é isso. Tipo, todos os outros jogos vão ter seus memes, seus macetes pra ignorar o neutro. Não acho que tem muito jogo assim que tá focado completamente nele. É isso que eu tô falando. O povo vende como isso, mas nunca é. Mas é que não é, né, focado inteiramente nele também, né? Mas se você me perguntar, por exemplo, eu diria que é uma das partes mais importantes do jogo, sim. Não, isso é. Se tô falando é que o povo fica valorizando isso demais. Não, eu entendo o que você falou, realmente. Não, acontece de ter personagens que ele tem um neutro ruim, mas ele tem várias mecânicas pra burlar o neutro. O que eu citei aí no caso do Mortal Kombat é que, assim, até personagem que não tem mecânica de burlar o neutro, você tem uma recompensa muito maior tentando bular e macacar e fazer qualquer coisa pulando no cara, porque você sabe que o cara que vai dar um antiaéreo é muito mais arriscado pra você. Pra ele, sabe? E que nem o Iago falou aí, vocês estavam falando do antiaéreo. Tem essa mecânica de que se o cara pular, ele tá tomando uma jogada de risco, né? Porque ele pode tomar um antiaéreo que vai doer. No Street Fighter também é outra coisa. O cara pula, ele toma um antiaéreo, ele reseta pro neutro. Mas se ele cai, meu amigo, aí você caiu no Blender ali e não tem o que fazer, sabe? O Blender. Mas, velho, o que eu quis falar é mais xingando essas coisas do povo pedindo neutro. Vem o meme dos Anime Fighters, que aí existe neutro e etc. Mas enfim. Célebre aí do Auron. Então, mas o Granblue ele foca mais no que as pessoas estão falando mesmo de neutro. Igual você falou, não tem tanto. Eu acho que tem um pouco dependendo do personagem, essa questão do Glenn. Mas o jogo ele é assim, tem bastante coisas de With Punish, tem uns personagens específicos que é muito importante. Tem que catar uns botões deles estendidos, por exemplo, o Percival tem um botão que é gigante, que é o 5H dele, mas ele fica muito ativo se ele whiffar. Então é perfeito pra fazer o Whiff Punish, conseguir um dano legal. Então tem muito disso nesse jogo, assim. Acho que se você quiser, acho que é uma boa escolha. Assim, né? Ele tem uma dinâmica claramente diferente do Street Fighter V, por vários motivos. Você olha o jogo, você entende por quê. Mas ele tem elementos assim do Futsis, do neutro. O Whiff Punish é muito importante nesse jogo, muito importante mesmo, né? E é isso que você estava falando antes. Tem toda essa questão de você saber calcular o risco no neutro. Por exemplo, tem vezes que eu vou pular em cima do cara e do jeito que eu pulei, na situação que tá, eu vejo o cara já agachado e eu já sei que eu vou tomar um antiaéreo. Então, se eu apertar um botão, eu vou tomar um combão. Então, nesse tipo de situação, eu prefiro pular, tomar um 2H sem counter hit e acabar ali do que arriscar um aéreo, entendeu? Então, tem todo esse jogo de risco envolvido, sim. Eu diria que ele é um jogo assim, claro, ele não é 100% Street Fighter ou Samurai Showdown, que você tem uma movimentação bastante limitada e por isso você é obrigado a tá sempre naquela situação de futsis, né? Mas ele tem sim bastante disso de futsis também. Até porque muito comum. Um jogo não tem que tentar ser o outro, porque se for pra ser igual Street Fighter, o cara vai logo jogar Street Fighter, não vai jogar Granblue, né? Também. Acho que isso é um problema hoje em dia também. Tá todo mundo querendo ser o mesmo produto. Todo mundo querendo ser um jogo simplificado, retorno do Futsis. Então, e uma outra coisa que eu queria comentar sobre isso, que eu acho que é sensacional do Granblue, é o fato dele ser um jogo completamente novo. Ele não é de nenhuma franquia consagrada. Ele é literalmente, é igual quando saiu o Dragon Ball, assim. Um jogo literalmente... Dragon Ball é de uma franquia consagrada, ele era famoso, mas é um jogo novo. Então não tem ninguém, tipo, não tem um nido técnico que já jogava todas as edições passadas. Ele não tem um formato estabelecido, né? Os caras poderiam fazer o Granblue aí do jeito que eles quisessem, né? Pra falar a verdade. Exato. E com isso, você traz, tipo... A gente não faz a menor ideia como o jogo se joga ainda. Tem um mês, tem as mecânicas lá, a gente tá descobrindo as coisas, tem gente de todas as comunidades testando o jogo. E eu acho que esse é um dos melhores jeitos de você pegar um fighting game. Pegar um fighting game completamente novo, que não tem ninguém com experiência passada, com mecânica nova,
Que aí você vai ver competição de todo lugar, gente, sei lá, de Persona Arena, que tem um cara jogando de Metera, que jogava Persona Arena. Tem o Kazunoko, que é conhecido por milhares de jogos. Tem o Mago jogando Street Fighter. Tem, tipo, gente de todo lugar, assim, jogando o jogo. E isso eu acho que é o mais legal, que é um jogo novo. Quando o jogo não tem esse fator Legacy, realmente, eu vou falar... Eu tive a experiência com Tekken e, meu amigo, quando você pega um cara que já tá jogando o jogo há 5 anos... parece que o cara é o cavaleiro de ouro e você é o de bronze. Você não consegue, o cara não cai no mesmo truque 2 vezes, tá ligado? Então, Exato. é difícil. Mas eu vou falar aqui, ó, pra vocês que eu tava... Pensa num cara que tava cagando muito forte pra esse jogo. Mas tava muito forte mesmo. Só que eu comecei a ver as coisas do jogo e eu me interessei por ele. Claro que nem tudo é positivo, netcode. Mas eu tô pensando em investir um tempinho nele, cara. Pera aí, Lemon, quanto tempo o cronômetro aí que ele soltou na Não, Já tinha perdeu. ido no Street Fighter Ele lá perdeu no atrás. A gente ficou em 3 minutos e 22 segundos, Ah, gente. A gente já não. perdeu faz tempo. Eu Mas também é tô interessado agora que vai sair pro PC. Vou dar uma chance pro jogo, pelo menos, né? Não custa nada. Não, custa sim, a gente não sabe o preço dele. Você viu o preço dele na PSN? Meu Eu amigo... vou jogar na conta do amigo, pra mim não custa nada. Ah, tá. Então tá bom. É que não custa nada, a gente não sabe aí, tem poucos dias aí pro jogo sair pro PC, né? Se eles manterem essa data, mas o jogo não tem nem página na Steam, não tem nada. E isso agora... mais uma coisa do lançamento horrível deles, assim, tipo, a página do PSN só saiu no dia que o jogo lançou, assim. E já vazaram Então, informação de DLC também, que foi uma Pra beleza, né? felicidade do Iago aí. Aqui, ó, Prey. Prey. Agora a gente vai pra segunda parte ali que a gente já falou de lançamento ocidental, né? O lançamento ocidental pra PSN foi no dia 3 aí, né? Já faz uns 2 dias. Mas se tudo der certo, dia 13 temos pra PC. Não tem preço divulgado, não tem nada. E a gente vai pro segundo tópico ali que tá ali. Expectativas. Qual que é a expectativa de vocês pra esse jogo? Vamos falar de... Não quero saber dos gringos, quero falar de comunidade brasileira. O que vocês acham que... Como é que vai ser aqui? Antes de trocar pra você, eu só queria falar uma coisa, que acho que o Granblue fez muito bem, fora os lançamentos horríveis que eles fizeram. Uma coisa que o Granblue fez, diferente de muitos outros jogos, é que ele é meio que um pacote completo no sentido que ele não atrai só jogador de fighting game, ele tem o RPG Mode dele, por exemplo, que a gente dos fighting game acaba ignorando, mas é uma coisa que não existe assim em muitos dos outros jogos. Mortal Kombat tem. Mas ele é, tipo, real, um pacote completo. Ele tem o RPG Mode pra gente que gosta. Tem o training bonitinho, tem challenge, tem tutorial, tem tudo, assim. Tem gráfico sensacional, músicas. Eu acho o Granblue, tipo, dos fight games que tá lançando recentemente, tem mais um pacote completo, assim. Você pode se divertir, mesmo como casual, e eu acho que isso aumenta, né, as vendas dele. Assim como Mortal Kombat teve. Dos jogos orientais, você acha que ele é o primeiro a acertar em cheio aí no Story Mode? Ou você acha que o GG já tinha meio que acertado isso? Porque ele é meio parecido já com o que o Mortal Kombat fez, assim, né? De ter um Story Mode mais robusto e o cara que é casual e tal. É que, assim, o GG, ele tem o Story Mode bom, mas ele não tem o conteúdo pro casual, né? No caso do Granblue, que nem você falou do modo RPG aí, já é um conteúdo mais focado pro cara que quer farmar a arminha dele, quer upar o personagem, o modo história... Conta um pouco do modo história aí, como é que ele funciona. Então, o Iago pode falar mais, que eu imagino que ele tenha jogado, mas... Não joguei não. Não jogou? Então eu também não de joguei. casual, hein, cara. Mas É o que eu ia falar... a gente é gente que gosta de jogar jogo de luta multiplayer, né? Exato. Ele não tá aqui pro jogo, modo Mas história. ele funciona como um RPG. Tipo, ele é um beat'em up com mecânicas de RPG, né? Uhum. E tem, tipo, eu tava vendo, eu vi umas boss battles e, tipo, o negócio tá bem feito, é um negócio divertido, você pode jogar online com as pessoas, deve ser engraçado de jogar, fazer as boss battles junto com eles. Então, assim, a ideia é muito boa. Você tava falando do GG, o GG, tipo, é um filme, assim, eu não acho que ele acertou muito na história. Ainda mais se você não conhecer das outras, você vai assistir aquele negócio lá de 2 horas, não tem nenhuma gameplay. É que tipo... eu citei o GG porque o Mortal Kombat faz isso parecido, né? O Mortal Kombat é um filmão com algumas partes ali, e ele tem um modo história mais robusto, porque que a gente sabe que jogo de luta não é conhecido por ter um modo história bom, né? É sempre a história, fulano de tal pegou... É igual o filme Ong Bak lá, o cara pegou o elefante, não, roubou meu elefante, vou atravessar Nova York e meter na porrada em todo mundo. Sim. Então... mas é que convenhamos, o modo RPG do Granblue também, ele não é feito pra quem começou agora, ele é feito pra quem comprou por causa do jogo de celular, entendeu? É quem já tá familiarizado com
a franquia. Eu acho que o mais importante ele é divertido, assim, cumpre o que ele prometeu, assim. Ele sempre tem várias funções, joga online com as pessoas, tem as boss battles dele lá. Muito melhor do que tudo que eles já fizeram aí, tentaram. Nem vou falar do Story Mode do Dragon Ball, que... Ah, não. Não dá. Eu vejo o modo história do Dragon Ball como o real tutorial do jogo, pra falar a verdade. Não. Porque, agora, deixa eu falar. Colocaram na Season 3 agora o tutorial de verdade do jogo. Deixa eu falar o porquê que eu via isso. Porque ele te ensinava coisas que muito o pessoal pegou, tipo... você ia lutar contra o CPU resetava a pressão dando overhead. Mas eu não sei se o cara que era full casual ia pegar isso, mas eu joguei lá pra liberar os... Eu não liberei a 21 até hoje, porque eu joguei... Que são 3 arcos, alguma coisa assim, eu joguei um só. E eu falei assim, cara, isso aqui ele tá me colocando em algumas situações, e o bot tá fazendo algumas coisas que são interessantes e que dá pra levar pro jogo real. Mas eu não sei se... Por causa de não tá escrito na tela, ó, reseta a pressão com overhead. Faz no XQ dele. Não tá escrito na tela, o casual não vai pegar, né? Mas quem já tem uma bagagenzinha consegue pegar algumas coisas. Mas eu concordo que não é o melhor modo história. Eu consigo ver as coisas positivas que ele tentou fazer, mas ele foi muito mal executado. Eles adicionaram um tutorial de verdade agora no Dragon Ball Season 3. Tutorial que ensina as coisas de verdade do jogo. O modo do jogo agora que eles colocaram, que ensina delay nos botões, delay nos especiais no meio da string, ensina tudo isso daí. Eu adoro que essa é toda a resposta do Lemon, assim, que aquilo a gente esquece, mano. Aquele story mode esquece. É isso. Mais uma última, vamos fazer a última pergunta aqui, que a gente já tá com 1h20, eu prometi pra vocês que era 1 hora, a gente passou um pouquinho aí. A gente não se preocupa com o assunto, na verdade. Vamos lá. Você falou que o cara que é casual lá, ele joga o RPG e tal, mas no caso de jogar online, ter o rankzinho, ele tem incentivo pro cara continuar jogando além do rank, ou é só o rank e pronto, acabou? Aí os caras agora... Fez uma pergunta difícil agora. É porque eu falo isso porque, por exemplo, a gente sempre usa o exemplo do Mortal Kombat, que ele fala assim, tem essa season, se você pegar rank e tal, você vai ganhar uma skinzinha, uma corzinha do seu personagem e tal. Ele tem esses mimos assim pro cara voltar a jogar, ou é tipo, o rank pra quem quer melhorar e tal? Até o momento não teve nada desse gênero. É que o que tá acontecendo? A Cygames e a Arxis, eles estão botando bastante, assim, publicidade, né, e atenção na cena ali japonesa, né, por exemplo. Então, o jogo saiu, eles já fizeram a parceria com a Raid, né, pra fazer um campeonato de Granblue Versus, e eles vão dar o quê? 3 milhões de ienes pra quem ganhar. Então, isso também é parte da motivação de muita gente lá. Aí você tem a World Tour que vai rolar agora, entendeu? Então, assim, todo mundo tem um incentivo pra jogar, mas nada que vem do jogo, né? São coisas que vêm exteriores ao jogo. Porém... mais pro competitivo, né? Essa parte. Porém, o que eles fazem de legal é que quando você abre o jogo, eles têm as notícias, assim, quando você abre o jogo. Você vai abrir o jogo, primeiro ele conecta no servidor, e quando ele conecta no servidor, ele faz o download das notícias, e aí dá um pop-up, assim, com várias janelinhas, com as últimas notícias. Então... Por exemplo, quando o jogo saiu, tinha lá, tipo, uma janelinha, tipo, a maior delas falava desse campeonato, entendeu? Vai ter um campeonato aqui, nacional, no Japão, valendo 3 milhões de ienes, etc, tal, entendeu? Então aí você já tem um potencial pra deixar as pessoas mais informadas sobre essa parte competitiva do jogo, que geralmente não tem muita atenção. Essa parte de skin é mais... Eu vi que tem negócio de skin de armas lá, mas é do modo RPG, você consegue levar pro Versus, né? Coisa assim. Mas nada impede eles de colocar mais depois, como DLC ou coisa do gênero. Isso provavelmente vai acontecer em algum momento. Eu acho que, pensando assim numa estratégia, eu acho que eles tinham que colocar esse esquema de skin também pro ranqueado. Porque daí você consegue tirar o cara que só tá querendo jogar o RPG, porque ele fala, putz, só tem aquela skinzinha ali, eu vou querer pegar. Porque a gente sabe que skin chama o casual, né? Chama a galera. Eu mesmo voltei algumas vezes, eu não jogo mais Mortal Kombat, porque tem algumas coisas do sistema do jogo que eu não gosto, mas eu cheguei a revisitar o jogo várias vezes, porque, season nova, ganha essa skin aqui. Eu falo, vou jogar aqui umas 10 partidas. Isso faz com que o pessoal fique voltando no jogo e a população e a comunidade fique engajada ali no jogo. Vamos lá. Expectativas aqui do Brasil, vocês acham que tem tudo pra dar certo? Popularidade aqui, vocês acham que vai ser mais qual plataforma aqui?
Na Steam, vai ser o computador, Steam. com certeza, não tenho Acho que vai ser dúvidas Steam. disso. Eu acho que o Zate vai fazer ser Steam. Com os Ai, quinzenais meu ali. Deus. Aí, Zete, eu, né? eu Tudo acho culpa que sua. eu acho que é o preço, né? A acessibilidade, na verdade. Não tem como competir com isso. Querendo ou não, aqui no Brasil, a maior parte das pessoas usam um computador mais do que console, né? Ou só tem um computador, não tem um console. Porque o PS4, além dele ser caro, digo, o ser caro é o fator, né? Mas no computador, por exemplo, mesmo que você tenha um computador meio assim, digamos assim, não muito bom, você tem como diminuir os gráficos do jogo, né? Então ele fica mais acessível pra quem não tem computadores muito bons. O fator também é que o PS4, além de ser caro, os jogos no PS4 são mais caros, você tem que pagar pra jogar online. A então, PSN, né? muita gente acaba sendo trollado por isso. Tem o meme também de ter que conectar o seu cabinho no PS4, então dá aquele probleminha pra algumas pessoas. Esperamos Mas- também que não tenha muita diferença entre as versões, né? E tem essa, né? Uma tem, TV é maior que a outra. A gente sabe que, historicamente falando aí, PC sempre tem menos, mas vamos ver ver se não vai ser mas tão gritante assim. Eu acho difícil que o computador não tenha menos input delay, viu? Porque é mais uma questão do Unreal, né? Que eles usam, a engine que eles usam ali. Ela tem, assim, ela funciona muito mal com V-Sync. Então, se você consegue desligar o V-Sync, você automaticamente consegue tirar um pouco do delay do jogo. Mas assim, uma coisa que eu queria comentar, a gente tá falando, não, a Steam vai ter mais gente, mas eu acho que provavelmente vai ser. Só que também acho que tem muita gente na PSN, uma coisa que eu queria comentar que até me surpreendeu, recentemente, porque japoneses são meio idiotas, eu fiz um campeonato do Uni caralho, né, nova versão, na PSN porque não saiu no PC. E deu muito mais gente do que eu esperava, deu uma porrada de gente assistindo, uns caras que eu nunca tinha ouvido falar na vida, aparecendo lá uns bastião da PSN, os Hokage, né, da PSN, do nada, nunca vi os caras na vida, eles surgiram, assim. Então, e tem muita gente que pegou o Granblue no PS4, que eu também nunca vi. Quem sabe a gente tem uma galera legal e a gente sabe que tem muita gente que tá presa no PS4, que não joga na Steam. Então, ter coisa nas duas plataformas é uma boa, assim, acho que dá pra fazer os dois. Eu não sei. Lembrando também que campeonato offline vai ser no console, né? Porque é Sim. muito mais fácil. Sim. Tem que ir pro offline, gente. Tem Não que sair fiquem de em casa. Vamos sair de casa. Tá. Então vamos. Já que vocês estão falando de ter que sair de casa, deixa eu tirar a música aqui. A gente vai mostrar algumas coisas aqui, alguns anúncios, porque parece que tem coisa que vai rolar bastante aí esse final de semana, hein, cara. Vamos começar falando aqui, ó. Vamos puxar o primeiro, que é do Beer Reverso aí, dia 15 de março, né? Rua Benjamin Constant. Você que é do Rio de Janeiro, compareça lá, sempre tem jogatina. Provavelmente vai ter já o Granblue lá, entre outros jogos. Dê uma checada no Twitter deles lá. Se você tá vendo isso aqui pelo YouTube, os links vão estar todos na descrição. Vamos pro próximo aqui. Compareça lá para ser agraciado pela presença do Fabrício. Exato. Dia 14 de março aí, ó, um dia antes do Beer, teremos a terceira edição do Guard Impact, que vai ser dia 14, que eu falei, às 20, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Que é o campeonato aí que eu tô fazendo de Soul Calibur aí. Se você tá acompanhando o campeonato, você sabe por que a Cassandra tá segurando uma chave aí. Vamos pro próximo aqui. Campeonato do Mineirinho. Você quer falar ou você quer que eu fale? Mineirinho, posso falar. Pode Toda semana, né, tem os 4 jogos, essa semana é a semana dos Blaze. Tem aí sexta-feira, vai rolar amanhã, né, o campeonato de BBTag, 8 horas, como sempre, na Steam. E sábado, no mesmo horário, 8 horas, vai ter o campeonato de CE. Lembrando que esses campeonatos fazem parte de meio que uma mini ligazinha, que é a Bob Blaze League. Então, essa é a 4ª etapa. Então, a galera tá conseguindo os pontinhos aí. Depois a gente vai ter um top 8 final no final das 7ª edições aí. Então, participem, pessoas. Sigam aí o Twitter e etc. Joguem os campeonatos. E assistam, né? Beleza. O outro aqui. Você quer falar desse aqui, Lemon? Que daí já é a sua área agora? Beleza, o Hype Dojo, campeonato no dia 7 de março, esse sábado já em São Paulo, lá na Rua Augusta. Campeonato normalmente de Marvel 3, mas agora eles vão fazer de Marvel 3 e de Dragon Ball Fighters, então não deixem de vir. Vai ter presença também do Grande Fusion Linge, vai estar lá também para jogar os dois, então não deixem de participar, pessoal.
Sim, Você vai estar lá, também. Lemo? Você vai Eu estar lá, senti um né, certo Lemo? ranço Eu vou estar lá, com certeza. do Lemo. Vai matar o Lynch, né, Lemo? Com certeza. Ó, vocês estão vendo aí, tem vários. Tá todo mundo servido aí no dia 7, que tem várias coisas, vários X que acontecendo. Ó, dia 7 do 3 aí vai ter Padrinhos Cup aí do Yori, que ele tava aí no chat mais cedo, não sei se ele tá agora ou se ele já tá em live. Sábado, dia 7 do 3, Steam, Campeonato Tekken. Beleza? Compareçam lá. E é isso aí, vamos ver o que tem mais aqui. Deem multitweet aí, ó. Isso. Assista tudo. Streams semanais, agora é o Iago. Top. Então, isso aí é um bannerzinho simples que a gente fez, né? Com, digamos assim, os principais streamers brasileiros de Granblue Versus. Eu botei o banner aí pra não só fazer propaganda minha, mas do Zeit também, que vocês sabem, todo mundo conhece. O FS também que tá streamando 2 vezes na semana, pelo menos. Eu tenho ali meus 3 horários, né? Eu quase sempre vou estar streamando nas terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Não necessariamente apenas nesses horários, eu estarei streamando também em outros horários, né? Só que geralmente eu aviso no Twitter, então quem quiser ficar ligado aí, por favor, me sigam no Twitter, eu Se aviso quiser, algumas pode horas. jogar os links no chat aí, tá? Ah, sim, vou fazer isso. Então, vocês podem me seguir lá. E algumas horas antes dos streams, geralmente eu aviso. E não só jogo Granblue também, às vezes eu tô jogando Dragon Ball, às vezes eu vou jogar outros jogos também. Jogou Final Fantasy Remake lá, né? Eu joguei ali rapidinho. Demo, Então assim, compareçam, eu vou estar lá sempre com o pessoal, converso, dou dica, a gente brinca, é legal pra caramba. Tem curtido bastante streamar. E aproveitando isso aí, ó, que o Pode Iago falar. deixou do banner, aí tá o meu horário de sábado, 15 horas, porque inclusive tá a logo aí do Ultra Arcade. Vocês falaram aí do Birreverso, tem um evento também em Minas Gerais, que é o Arcade aqui, que é o Ultra Arcade tem toda semana, todo final de semana tem campeonato de vários jogos de luta diferentes. Os que mais estão tendo com mais frequência, porque tá tendo mais demanda, né? É o Smash e o Granblue, que rola todo sábado, literalmente semanal. Então, não sei se tem outro lugar do Brasil que tá tendo isso, mas toda semana tá tendo campeonato de Granblue no Ultra Arcade. Até coloquei o Twitter aí, só vocês seguirem lá. Se vocês conhecerem alguém de Minas Gerais, ou for de Minas Gerais, BH, etc. Tem campeonato sempre lá. Então, conheçam o local, que é uma iniciativa muito foda do Pio, né? Que é um dos bastiões da FGC também, trouxe o Materino pra gente, etc. Patrão. Patrão do Lemon, E né? o último, aí ó, canal que o Lemon tá tocando aí, The Blessed Salami Brasil, tá? Tem muito conteúdo lá de Tekken e também de outros jogos, Dragon Ball. Já fiquei sabendo que vai ter de Granblue aí em breve. Vai. Então, Então, eu faço traduções para os tutoriais do canal Dead Blessed Salami, o mais recente é o do Cláudio, do Tekken 7, e o próximo que vai ser lançado é o overview dos personagens que lançaram no Granblue Fantasy Versus. E também, se vocês quiserem me seguir no Twitter, que eu vou postar no chat agora mesmo, onde eu sempre retuito sobre coisas de jogo de luta, posto as minhas streams, que é aqui no canal twitch.tv/LemonFGC. Streams que eu faço com uma consistência que eu diria que é sinceramente vergonhosa. Então não espero que vocês vejam minhas streams todo dia. O nome de jogo é Dragon Ball Fighters, com a galera aí que joga bem o jogo pra gente treinar. Então é isso aí, pessoal. Sigam aí. É isso aí. Sigam o pessoal aí, você que tá vendo o vídeo aqui. Se você quiser me seguir também nas redes sociais, tem aí nos cards aí embaixo, tem Twitter, YouTube e Facebook, tá? O Facebook eu não sou tão ativo, sou mais ativo no Twitter. E no YouTube, de vez em quando a lua alinha os planetas, eu jogo alguma coisa lá. Inclusive teve 2 vídeos de Street Fighter V que eu postei setups do code lá. E em breve aí pode ser que surja conteúdos do Granblue também, viu? Então fiquem de olho. Ô, Zal, Certo. Não, eu só queria falar uma coisa. Você vai fechar ou não? Sim, a gente vai fechar, se quiser É só recomendar porque alguém pra gankar aí, também a gente ganka. Não, é porque eu não acabei não respondendo, né? Que você perguntou sobre o Granblue no Brasil. Eu acho que tem bastante chance de dar certo. Por exemplo, no próprio BH, tem uma galera do Street que tá interessada, um pouco de outros jogos. Tá tendo semanalmente um número legal. O Iago fez a stream ontem, tinha uma gente legal na PSN, vai só aumentar com o lançamento da Steam. E o povo tá me enchendo o saco, esperem. A gente tá arrumando coisa,
Vai ter coisa pro Granblue? Vai, mas esperem, não tá definido, a gente vai fazer, a gente tá arrumando as coisinhas, vai tentar fazer de tudo pra essa cena ficar ativa, então esperem, caralho, para de fazer suposição que eu vou tirar tal jogo, isso é, esperem. Evo, vai tirar, vai sair o jogo, vai entrar o Granblue agora. Qual que é o line-up de 2020 pros 8? Vai ser Little League, Power Rangers e Granblue. Eu quero que todo mundo tenha expectativas boas, mas expectativas realistas também, né? Assim, ele é um jogo que consegue agradar muita gente. Você vê gente de tudo quanto é comunidade aqui no Brasil que se interessou pelo jogo. Tem gente no Street que tá interessada pelo jogo também. E isso é uma coisa nova, entendeu? E eu acho que a gente tem que usar esse ímpeto, né? Pra conseguir construir uma comunidade pra esse jogo, assim, bem sólida. Exatamente. Vai depender muito de vocês todos. Eu acho que todo mundo tem que comparecer nos eventos, nos campeonatos, nas jogatinas, nos lobbies, tanto offline quanto online, tá? A gente tem surpresas por aí, assim, a gente tem coisas em mente e só aguardem. E não esqueçam, o mais importante de tudo é jogar. Então joguem, não deixem de jogar, né? Joguem o quanto vocês conseguirem jogar, porque isso é o mais importante. E não esqueçam de espalhar a palavra, né? Chamar o pessoal pra jogar, aproveitar, porque assim, quanto mais gente vier nesse primeiro momento, mais gente vai ficar no segundo momento também. Você Exato. falando da parte de ser realista, vamos ser realista aí que a gente tá no Brasil, o dólar tá batendo aonde, ó? Lá em cima. O preço do jogo pode não ser tão agradável agora no momento, mas a gente sabe que sempre que tem as promos aí, tem aquela nova leva de players que entram na comunidade, né? Street Fighter foi assim, Tekken foi assim, Mortal Kombat também, toda hora entra gente nova. Então Granblue, se não bater as expectativas que você pensa, não, o jogo vai unir as tribos agora, calma, que vai vir as promos ainda. E é com o tempo, é trabalho constante e isso faz a comunidade crescer, certo? Exato. Tem seus macetes também, né? O próprio Leão falou, não vou comprar o jogo, mas eu consigo fazer com um amigo, eu uso a conta dele. PS4 você divide pra pegar o jogo mais barato, faz o modo RPG e vende o código pros gateiros pra você conseguir o dinheiro de volta. Tem jeito de fazer isso também. Enfim, tem várias formas, a gente não vai falar aí das formas ilegais, mas você consegue jogar o jogo também. Então, só joguem, essa é a coisa principal. E eu tenho fé que tem tudo pra dar muito certo. Porque assim, ontem mesmo, como eu tinha mencionado aqui, eu tava streamando e o PS4 é uma plataforma que é uma minoria que possui esse console, né? E recém-lançamento da versão norte-americana, que tá caríssima por sinal. E ainda assim você via mais de 20 pessoas no lobby público brasileiro do jogo. Então assim, imagina quando sair a versão da Steam, que com certeza vai ter um preço mais acessível para uma plataforma mais acessível ainda. Então assim, aproveitem, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Então é isso aí, já que todo mundo falou. Lembra que eu falei pra vocês no Twitter que eu tava pensando em competir um jogo? Provavelmente esse jogo vai ser o Granblue. Eu tô planejando aí. Eu tô planejando aí de comparecer em vários campeonatos aí no decorrer do ano. Inclusive o Treta, já tô vendo aqui na agenda que eles já anunciaram a data. O Heaven or Hell eu vou também, com certeza, que aqui em São Paulo é fácil de ir. Então esperem me ver nos campeonatos aí em breve, certo? E uma coisa interessante também é que se esses eventos, Heaven or Hell, óbvio que vai ter Granblue. Se esses eventos tiverem Granblue, é aquela coisa, também pode pegar Daredevil Event, que é uma coisa da Arc System, então pode valer pontos pro World Tour também, que é uma coisa que pode interessar para as pessoas. Eles vão ter o nome de vocês na World Tour ali, pensa nisso. Exato. Então é mais um motivo pra competir, porque a gente sabe, né? Você gosta de aparecer lá no rankingzinho, mesmo que não vá até o final, é legal de ter seu nome lá. Beleza, então fechamos aqui, passamos um pouquinho da hora aí, mas nada demais. Aceito sugestões aí se vocês quiserem que eu dê gank em alguém aí, ou eu posso ver alguém pra gankar também. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Deixa eu dar aquele gankzão. Cyberfleet, que nem usar. Hã? Meu sonho é ser um cyberatleta que nem usar. Meu amigo cyberpateta, né, cara? Eu postei aquela foto e sabia que ia ser. Grande, era o que? Heroes of the Storm? Era Heroes of the Storm, cara. Caralho, meu. Mas beleza, é isso aí então, pessoal. Se vocês... Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Espero que vocês tenham gostado dessa nova versão aqui, de mais um episódio do Café Metagame. Podem contar que eles vão aparecer aqui em breve mais algumas vezes, que a gente vai falar ainda muito de Granblue aí no decorrer do ano e de outros jogos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima e tchau. Dragon Rush é um lixo.